E tá confirmado pelo Globo Esporte, Jorginho é jogador do Flamengo, mas chega um pouco depois do que era dito, do que o esperado. Além disso, tem José Botto trazendo o jogador do ex-clube dele, do Shakhtar. Amigos de Paquetá revelando detalhe que pode ser decisivo na chegada do jogador ao Flamengo. Vamos ver que história é essa aí. Tem a Justiça liberando São Januário pro clássico entre Flamengo e Vasco, mas o Pedrinho e a diretoria do Vasco tendo aí um lapso de lucidez. Vamos explicar tudo já já. Tem o Flamengo desistindo de um jogador que estava na lista há um bom tempo, sendo falado há muito tempo, e o Flamengo desistiu desse jogador. A gente vai falar durante o vídeo. E a CBF, até que enfim, afastando o árbitro do Varmeiras, lá que deu aquele pênalti absurdo. E aí eu quero saber de você, você já deu seu like no vídeo, se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Antes de mais nada, lembrando a você para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, ativar o sininho, comentar, compartilhar e também me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram e no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Começando aqui com a agenda do Flamengo, que a gente já trouxe ontem aqui para vocês. Hoje, treino 3h30 da tarde, quarta-feira, Flamengo pega o Central Córdoba, com possível retorno aí de Pedro. Central Córdoba às 9h30. Quinta-feira, folga, única folga da semana. Sexta-feira, treino 3h30. Sábado, às 9h30 da manhã, treino. Sábado à tarde, viaja para Porto Alegre. E domingo, Flamengo e Grêmio, às 5h30 da tarde, com retorno para o Rio no próprio domingo, às 10 da noite. Maratona continua com força total no Mengão. E aí, como eu já dei uma adiantada agora enquanto eu falava da agenda, bastidores do Flamengo cada vez mais agitados com esse possível retorno do Pedro. A tendência é que ele de fato seja relacionado para esse jogo contra o Central Córdoba. Claro que vai ser aos poucos, ele não vai ser colocado já para jogar de cara. A tendência é que ele fique no banco e vai entrando aos pouquinhos. Olha, o jogo tá tranquilo, o jogo tá com um clima favorável pro Flamengo, bota o Pedro para jogar 5, 10 minutos. E aí, um retorno gradual para ele ir se reambientando aos campos e evitar qualquer chance dele ter uma nova lesão. Então, a tendência é a gente ver o Pedro pelo menos no banco de reservas, naquele clima do jogo que já é muito importante para o jogador ir se reambientando. O Felipe Luiz diz que ainda tem uma pendência aí de uma confirmação da equipe médica para ele. Só que a própria equipe médica já disse que o Pedro está liberado. A questão que o Felipe Luiz fala é quantos minutos ele estaria liberado para jogar. E aí o Felipe Luiz fica nessa dependência para saber em que momento ele pode colocar o Pedro, para não ter, como eu disse, nenhum risco aí de nova lesão. Flamengo que vai para esse jogo de quarta-feira, se a gente for contar já com o Pedro, com o elenco praticamente completo, porque o Danilo volta de lesão também, e aí o Flamengo fica só com o Vinha, que já tem uma recuperação até mais adiantada do que era esperado. Ele tinha expectativa de voltar lá pro meio do ano e já tá treinando com chuteira, ainda em separado, né, do resto do elenco, mas já tá treinando com chuteira, o que demora muito depois de uma lesão ligamentar, multiligamentar, como foi a do Vinha. Então, uma recuperação ótima e a tendência é que ele não demore a voltar. E o Flamengo só tem o Vinha agora no departamento médico, o que é uma notícia sensacional se a gente for pegar a sequência de lesões que aconteceram agora no início. Segundo o José Botto, a expectativa dele é de um panorama de menos lesões daqui pra frente, que essas pequenas lesões que aconteceram durante o início da temporada são comuns por conta do momento mesmo do início de temporada. Vamos ver se o Botto vai estar certo e se a tendência realmente é o Flamengo ter menos lesões com o decorrer aí da temporada. E aí tem uma discussão que tá acontecendo e eu quero ouvir o comentário de vocês aqui, o que vocês acham, que é sobre o Luiz Araújo, se ele
rende mais quando entra no segundo tempo, ou se é só coincidência que os melhores jogos dele são quando ele entra aí no decorrer da partida. Por quê? Grande parte dos jogos que ele entrou, ele jogou muito bem, fez gol, e quando ele começa de titular, ele não rende a mesma coisa. E os números dele na temporada são os melhores do elenco. Sim, quase todos os quesitos ele tem os melhores números, tirando gols, que o Bruno Henrique tá à frente dele. Ele tá empatado com o Alacian em segundo em gols, mas o resto todo, o Luiz Araújo é um dos líderes, tá sempre entre os 3 primeiros de todas as estatísticas do Flamengo e em 90% dos casos entrando no segundo tempo. E aí tá essa discussão. Luiz Araújo é jogador de segundo tempo só? Não deve ser considerado ser colocado como titular nos jogos? Comenta aí a sua opinião sobre isso. Eu acho que é coincidência. Eu acho que ele, é claro, que ele entrando no segundo tempo com outro time cansado, ele tem uma tendência maior a se destacar. Mas não quer dizer que ele não ajude e muito quando ele começa de titular. Pra mim, ele hoje deveria ser titular do Flamengo. Na ponta direita. Não na ponta esquerda. Na ponta esquerda ele joga bem também. Mas hoje, pra mim, com o retorno do Pedro, o ataque titular do Flamengo é Luiz Araújo na direita, Pedro no centralizado e o Bruno Henrique na esquerda. Enquanto o Pedro não volta, é Bruno Henrique centralizado. E aí, na esquerda, pode ser o Plata, pode ser o Cebolinha, pode ser o Michael, quem estiver melhor na época. Isso considerando o futebol de hoje, que eles estão praticando, porque o Luiz Araújo tá bem, mas daqui a pouco ele pode dar uma caída de rendimento. Então, pra mim, ele tem que ser titular na ponta direita do Flamengo, se a gente for considerar o futebol que ele tá praticando hoje. Comenta aí sua opinião sobre isso e vamos mudar de assunto, vamos falar da Justiça liberando São Januário pro clássico entre Flamengo e Vasco do dia 19, e aí o Flamengo recebeu essa informação, a Justiça liberou através de uma ação popular, na verdade, foram alguns, aparentemente, torcedores do Vasco que entraram na Justiça pedindo a liberação, a liminar foi dada, mas aí o Flamengo entrou em contato com o Vasco para entender. Por quê? O Flamengo já tinha feito um acordo com o Vasco para que o jogo acontecesse no Maracanã, com torcida dividida e tudo mais. Tem até um acordo pro Vasco passar a fazer parte do consórcio do Maracanã com direito a algumas partidas. E aí o Vasco respondeu, não, tá mantido, o jogo vai ser no Maracanã realmente, 50-50. E aí o Flamengo retribuindo esse acordo para o jogo do retorno também ser no Maracanã 50-50. Justíssimo, e aí é que tá o lapso de lucidez que eu digo que veio do Pedrinho e da diretoria do Vasco, mantendo o acordo que já tinha sido feito com o Flamengo. E aí tem um a mais agora, que é a questão do Vasco entrar no consórcio do Flamengo. Não é exatamente com o mesmo papel de Flamengo e Fluminense. Ele tem direito de mandar os clássicos no Maracanã e ele acertou o valor próximo ao valor que seria pago pro Estado. Então, fica numa normalidade como era antigamente, o Vasco poderia usar quando quisesse, só que agora fica restrito aos clássicos. Cerca aí de 19 jogos no ano, contando com jogos aí da Sul-Americana que ele pode querer jogar lá pro Maracanã. Então é justíssimo. Só o que o pessoal tá comentando aí é que esse movimento todo aí do Pedrinho de querer jogar o clássico lá pra São Januário já tinha essa segunda intenção de fechar esse acordo pro Vasco poder jogar lá, que é uma coisa que ele já vinha brigando há muito tempo. Então, eu acho que faz sentido isso. O Pedrinho levantou essa bola, trouxe a torcida do Vasco, dizendo que é isso, é o presidente e tal. Mas, na verdade, ele já sabia que o jogo não ia ser lá. Ele fez esse jogo aí para conseguir fechar esse acordo do outro lado e ter direito a utilizar o Maracanã, claro que pagando o aluguel, mas com direito a todos os outros benefícios que até hoje o Vasco não tinha, que é questão dos bares e todas, é como se fosse o Flamengo mandando um jogo lá. Ele tem direito às receitas todas do estádio naquele dia. É um bom acordo, mas eu acho que teve já essa intenção desde o início. A intenção do Vasco aparentemente não era jogar de fato em São Januário, e sim fechar esse acordo. Comenta aí se você concorda comigo ou não. Vamos agora falar de CBF afastando os árbitros
do Campeonato Brasileiro, 2 árbitros, entre eles o árbitro lá que deu o pênalti pro Varmeiras. E aí vamos ler aqui: CBF afastou os árbitros, 2 árbitros após a expulsão do Cruzeiro e pênalti para o Palmeiras. Braulio da Silva Machado, que é o do Palmeiras, e Marcelo de Lima Henrique, afastados. E agora, meu amigo, ninguém sabe quando volta, mas não deve demorar não. Quando é de jogo do Palmeiras, o cara rapidinho volta. Pode ficar tranquilo, tem problema nenhum. E aí até a Globo zoou essa questão aí dos pênaltis pro Palmeiras. Eu fiz até um videozinho curto nas minhas redes ontem, que saiu lá no Globo Esporte Pernambuco, né, de Recife, com uma zoação com aquele repórter lá que fala Minha Joia, esqueci o nome dele, fazendo uma zoação lá de qualquer toquinho que ele tomava, surgia um juiz no meio da rua e dava pênalti pro Palmeiras. Vale a pena conferir, dá uma olhada aqui nos shorts, no vídeo curto aqui no canal, que você vai ver esse vídeo que saiu lá no Globo Esporte de Pernambuco. Agora, tem uma questão aí que a gente tem que falar. O juiz, ele é mal intencionado, ele já recebe dinheiro do Palmeiras e tudo mais. Eu acho até que não, a gente zoa com o negócio aí da mala da Leila e tudo mais, mas o que eu acho é que isso acontece por conta de influência que a Leila tem na CBF, que o Palmeiras tem na CBF, que a diretoria toda, até o Abel Ferreira tem na CBF. E aí um exemplo disso, eu peguei até do vídeo do Pedrão, que ele trouxe uma lembrança muito importante. Lembra daquele árbitro que o pessoal chamava de Vin Diesel, Jean-Pierre? Ele, no ano passado, em 2024, teve apitando um jogo lá, era Atlético Paranaense e Palmeiras, em que um jogador do Atlético Paranaense deu uma cotovelada no Endrick, e de fato deu uma cotovelada, era pra ser expulso. O Jean-Pierre não expulsou. E aí o Palmeiras veio com todo o seu peso, toda a sua influência, foi pra cima da CBF, exigindo que ele fosse afastado, e o Jean-Pierre foi. Isso meados aí pro fim do ano passado. Quando você viu o Jean-Pierre voltando a apitar jogos continentais ou jogos do Brasileirão Série A? Nunca mais. Nunca mais. Ele apita Série B ou divisões inferiores, mas Série A, jogo que é o mais interessante pros árbitros, nunca mais. E aí, meu amigo, quando acontece esse tipo de coisa, a informação roda entre os árbitros. Aí o cara vai correr risco de prejudicar o Palmeiras, tendo o risco aí de se prejudicar e ficar afastado, ele já apita, ó, com cagaço, com isso aqui na mão. E aí é isso que acontece. Não é que chega uma mala lá da Leila pra eles. Não. Ele olha esse histórico, ele quer garantir o emprego dele em condições melhores, que pagam melhor, a Série A paga melhor, jogos continentais pagam melhor. Se ele se sobressair, virar um árbitro FIFA, ele ganha melhor ainda. Mas se ele der um deslizezinho contra o Palmeiras, já era. Acabou pra ele. Aí é por isso que os caras apitam do jeito que apitam pro Palmeiras. Influência, puramente influência que os caras exercem dentro da CBF, e enquanto mantiverem quem tá lá do jeito que tá, não vai mudar. Não vai mudar de jeito nenhum. E é essa a minha opinião. Eu quero saber de vocês se vocês concordam com isso, se vocês compactuam com a mesma opinião. Quero ver nos comentários aí sobre se vocês levam isso em conta também, essa questão da influência, ou se vocês acham que tem mais coisa além disso, se tem dinheiro direto rolando sobre esse assunto também. Tem agora aqui a informação de que o Flamengo tá desistindo do Andreas Pereira. Pelo menos nesse momento, o Flamengo entende que os valores são altos demais e não vai insistir na contratação do jogador, do volante, meia, por conta dessa questão aí dos valores e das prioridades também. O Flamengo tá indo atrás de um 10 para brigar com o Arrascaeta, como a gente já vem trazendo, com a Almada e Enciso sendo os alvos principais, e hoje o Andreas Pereira fica de lado. O Flamengo nem tá tentando avançar mais nessa contratação, pelo menos nesse momento. E saiu uma notícia no fim do dia de ontem que o Flamengo, apesar de não ter como prioridade
trazer um lateral direito pro lugar do Wesley no meio do ano, porque tem essa possibilidade aí de utilizar o Daniel Sales e o Wanderson, que são da base. O Flamengo tem agora um outro garoto na mira, que é do Shakhtar Donetsk, um dos ex-times do José Boto, e é o Flamengo mirando o lateral direito Vinícius Tobias, ex-Inter e atualmente no Shakhtar, para possivelmente integrar aí esse elenco do Flamengo e competir na posição com Varela e com o Daniel Sales também, se ele subir para o time principal. O jogador de 21 anos esteve emprestado ao Real Madrid recentemente e agrada muito ao diretor de futebol José Boto. Boto considera Tobias um camisa 10 que atua na lateral. Então, levantando a moral do garoto aí. Vamos ver. Se tiver alguma novidade, algum avanço a mais aí nessa negociação, eu trago aqui pra vocês. E agora, meu amigo, tem uma informação, que tem duas informações pesadas aqui. Uma sobre Paquetá e outra sobre Jorginho. Que é, primeiro, o julgamento do Paquetá foi adiado pra junho e ele tá liberado pra jogar até o fim da temporada lá na Inglaterra. Até aí, beleza, a gente já tinha essa tendência que isso acontecesse. Agora, conversas aí com amigos do Paquetá, que eu tive, mas que eu fiquei sabendo de detalhes de pessoas que conversaram com amigos do Paquetá, dão conta de Paquetá tá muito desgastado por lá por conta dessa história toda. Isso é algo que deixa o jogador muito exposto. Tudo lá, quando se fala de Paquetá, o pessoal já começa a pesar. E não é aqui no Brasil que é em tom de brincadeira. Aqui no Brasil o Paquetá vai apostar e tal, não sei o quê, mas é na zoação. O cara continua sendo bem quisto por todo mundo. Na Inglaterra é vaia. É uma marcação, uma pressão muito mais negativa, e isso tá fazendo o Paquetá ficar muito desgastado. Além disso, tem a informação de que os advogados do Paquetá entendem que os argumentos que eles têm até agora são suficientes e que existe uma grande chance dele tomar uma punição mais leve, ou seja, uma punição que não tire ele dos gramados, que ele possa cumprir de alguma forma, pagando, não sei se é exatamente cesta básica lá na Inglaterra, mas fazendo atos aí de caridade, serviços para a comunidade, e não sendo banido do futebol em âmbito nenhum, ou caso haja o banimento, seja em âmbitos menores, ou um âmbito da Inglaterra, ou no máximo âmbito europeu, o que possibilitaria ele a jogar tudo o que precisasse jogar aqui no Brasil. Então, essas duas informações dele desgastado, extremamente desgastado, e com uma grande possibilidade dele estar livre para jogar aqui no Brasil e na América do Sul, o Flamengo tá esperando essa definição que deve acontecer em junho para, se acontecer isso que está previsto dele não ficar proibido totalmente, mundialmente falando, de jogar bola, o Flamengo vai com tudo para cima, porque o Paquetá quer vir pro Flamengo, então ele facilitaria muito essa negociação. Então a informação é que, se tudo acontecer como está previsto, existe uma grande chance de Lucas Paquetá vir para o Flamengo. Vamos acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora a última notícia de hoje é o Globoesporte.com confirmando que Jorginho é jogador do Flamengo. Ele deu a resposta definitiva pro clube, dizendo: tudo que a gente já tinha falado tá aceito, vou chegar aí pro Flamengo em junho, porém ele vai chegar só depois de um casamento que ele tem lá na Inglaterra no dia 2 de junho. Ele vai pro casamento, depois no dia seguinte, nos dias seguintes, ele já pega o avião e vem pro Rio de Janeiro. Isso diminui um pouco, ele só vai ter cerca aí de 10 dias para treinar com o resto do elenco antes do Mundial. Mas tá tudo resolvido, ele joga o Mundial pelo Flamengo, confirmado inclusive pelo Globoesporte.com. E aí o empresário do Jorginho estava até no Brasil
esse fim de semana agora, assistiu o jogo do Santos, vai assistir o Flamengo Central Córdoba amanhã e volta para a Inglaterra para começar a preparar toda a papelada da rescisão do Jorginho após o último jogo da Premier League no finzinho de maio, porque aí ele só vai nesse casamento aí que ele já devia ter tudo combinado para ir, e depois vem pro Brasil se integrar ao elenco do Flamengo e se preparar para a estreia no Mundial de Clubes. Ótima notícia. E fala rubro-negro, integrante da nação mais bonita do Brasil, eu quero saber só uma coisa de você. Você já deu o seu like, se inscreveu aqui no canal e ativou o sininho? Para me incentivar, para dar essa moral pro Lucão? Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.